Bom dia, irmãs, bem-vindas à nossa classe da Igreja Batista Regular de Vida e Paz, todas são bem-vindas. Hoje eu quero começar com uma oração pelo povo de Israel, pela nação de Israel que está sob ataque. Todo mundo está acompanhando, né? E como nós estamos estudando a história de Israel já há algum tempo, né? Nós estamos estudando a história do povo de Israel, que Deus escolheu com o propósito de abençoar todas as nações da terra. E sendo que Israel está hoje debaixo de ataque, nós temos que lembrar dessa nação, do povo que está lá e pedindo que Deus socorra Israel. Vamos orar, então? Senhor, te damos graças por esse dia, te damos graças pela liberdade que temos aqui no Brasil de ler a tua palavra, orar, nos reunir. E estamos lembrando agora da nação de Israel, Pai. Pedimos que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor socorra o teu povo. Pedimos que o Senhor abra os olhos daqueles que já têm ouvido a tua palavra e ainda rejeitam a salvação em Cristo Jesus. Abençoe, Senhor, usa os pastores, os teus filhos que estão ali, como uma luz brilhante, Pai, e que eles possam se lembrar do Senhor, Deus Todo-Poderoso, o Deus de Israel. Nós intercedemos pela nação, pedimos que esse conflito possa ser resolvido breve e que possamos, ó Deus, olhar para Ti também, confiando que o Senhor está no controle de Israel, da vida de Israel, de todas as nações. Fala ao nosso coração através da nossa lição hoje, abrindo também o nosso entendimento. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, irmãs... Ah, tá. Não, é o mesmo. É porque o meu é colorido. É o mesmo mapa. Ah, é. É o mesmo mapa. Sim. Então, irmãs, nós temos estudado já alguns domingos, né? Vimos como que Israel foi declinando, né? Começou bem no tempo de Davi, ele unificou a nação, foi um rei segundo o coração de Deus, e Salomão veio também, né? Ainda começou bem, o templo foi construído, o sacrifício era feito a Deus, e Deus fez a nação prosperar. Porém, o que aconteceu? Com o passar do tempo, eles foram se afastando de Deus. Salomão, no fim do seu reinado, casou com muitas mulheres de outras nações, trouxeram seus ídolos para a terra de Israel, templos, altares foram feitos para esses ídolos, e cada vez mais o povo foi se afastando do Senhor. Depois que Salomão morreu, seu filho Roboão foi pedir conselho, né? Começou com os homens do templo do seu pai, anciãos que deram um bom conselho a ele, só que ele desprezou o conselho dos anciãos e foi ouvir o conselho dos jovens que cresceram com ele. Então, isso trouxe rebelião e a nação se dividiu. Nós temos aí o mapa. Essa divisão do Reino do Norte e Reino do Sul foi logo após Roboão. Então, Roboão ficou com o Reino do Sul, duas tribos ficaram com o Reino do Sul, Judá, que é a tribo de Davi, de Roboão, né? Então, aqui no Reino do Sul, irmãs, seguiu a família de Davi. Cada rei que veio no Reino do Sul foi descendente de Davi, tá? Davi, Roboão e assim por diante. Nós temos aqui a lista dos reis, né? Roboão, depois Abias, Asa, Josafá, todos da linhagem de Davi. Então, nós vimos também na lista dos reis que os reis do Reino do Sul, de Judá, da descendência de Davi, na sua maioria, temeram ao Senhor, buscaram ao Senhor. Houve muitos maus, com certeza, mas muitos deles buscaram a Deus, queriam se voltar para o Senhor, chegaram a destruir altares, né? Teve um deles até que depois a sua própria mãe, porque a mãe era idólatra, não só não vai ser mais rainha. Por quê? Porque não está adorando o Senhor. E nós vimos isso, né? O rei Josias foi um bom rei, nós vimos Ezequias o melhor, e tantos outros nós estudamos. Mas, irmãs, no Reino do Norte, aqui em cima, Israel, né? Que tinha o extremo em Dan e o sul em Beersheba, nós vimos que ali não teve rei bom. Alguns, por um período, foram bons, chegaram a se arrepender, Deus ainda mostrou misericórdia,
mas na sua maioria, e a maioria do tempo, os reis do norte não se voltaram para Deus. Então, irmãs, hoje nós estamos relembrando e vendo o que aconteceu por causa disso. Quais foram as consequências? Então, as consequências que eu já havia falado na semana passada é que Deus permitiu que fossem levados em cativeiro. Cativeiro o quê? Como escravos, irmãos. O povo de Israel que saiu do Egito, eles não eram escravos no Egito? Por mais de 400 anos? Deus tirou aquela nação, deu leis justas, instituiu os sacerdotes, a adoração, tudo em ordem, tudo organizado. Me segue os meus mandamentos, olha para mim que vocês vão prosperar, eu vos darei a terra boa, a terra que mana leite e mel, vocês vão ter prosperidade, não vai faltar nada, tudo vai correr bem. Mas, como já vimos, eles se afastaram do Senhor, da sua palavra, da sua lei, então veio o cativeiro. O cativeiro começou... primeiro, quem foi levado cativo, como a nação está dividida, tá, irmã? A nação está dividida, não é? Reino do Norte e Reino do Sul. Ficaram como que inimigos, guerreando um contra o outro. Então, por causa do pecado, vamos dizer assim, do Reino do Norte, de Israel, ter sido maior do que o do Reino do Sul, da descendência de Davi, o que aconteceu? Eles foram levados para o cativeiro primeiro. Bom, eles foram levados para o cativeiro primeiro. Então, o Reino do Norte, Reino de Israel, capital Samaria. Perdão, uma moça. Bem-vinda, pode chegar, a nossa classe. Tem cadeiras aqui, tem lugar aqui. Que bom, bem-vinda, que alegria ter vocês. Muito bom, estou bem feliz, nossa classe está cheia. Graças a Deus, né? Então, estamos estudando a nação de Israel, nós já temos visto, o reino se dividiu, né? Houve divisão. Pode passar para a Bia, por favor. Então, houve divisão no reino, por quê? Por causa do pecado dos reis, eles se afastaram de Deus, era uma nação só, unida, porém houve separação, divisão. Então, o Reino do Sul, a descendência de Davi, se manteve mais fiel ao Senhor, os descendentes de Davi. Embora houve muitos reis maus no Reino do Sul, muitos deles se voltaram a Deus. Agora, os do Reino do Norte, que seguiram o caminho de Jeroboão, lembra do Jeroboão? Que construiu 2 ídolos de ouro, porque ele falou, o pessoal vai descer para Jerusalém, eu vou perder esse povo, eles vão voltar todos para Roboão. Então, ele fez 2 ídolos de ouro, altar em Betel, um altar que não era para fazer, porque o Senhor já tinha dito que a adoração era para ser um templo em Jerusalém. Todo mundo, gente, tinha que descer. Eu falo descer por causa do mapa, né? Do norte para o sul. Mas subir para o monte de Jerusalém, onde havia o templo. Então, Jeroboão levou Israel a pecar. Fez o que era muito mal ao Senhor. Então, primeiro parte da nação dividida que foi levado para o cativeiro foi o Reino do Norte, Israel, Samaria, foram levados para a Síria, o país Assíria. Para a gente ter uma ideia, mas eu sei que é difícil o mapa, porque a gente não estuda muita geografia, né? Já estudamos no ensino médio há tanto tempo atrás, mas para ter uma noção, o mapa está atrás de mim, eu não sei se eu vou conseguir dar uma ideia para vocês. Israel está bem aqui, ó. Aqui está o mar Mediterrâneo, Israel, esse pedacinho aqui. Olha, a nação está dividida, lembra disso, tá? Essa parte do norte, que está mais verdinha, o Reino do Norte, foi primeiro para o cativeiro. Eles foram para a Síria. Onde está a Síria? Bem para a direita, ó, no mapa. Por aqui está a Síria. Veja, tem uma ideia da distância? Então, é bem longe. Eles foram levados muito longe da sua terra, no meio de um povo muito mau. Os assírios era o império que estava governando nessa época. Eles foram, assim, o maior império mundial durante mais ou menos 300 anos. Então, o Senhor punindo Israel, porque Israel voltou as costas para ele, adorou outros ídolos, Deus castigando a nação de Israel, permitiu que esse reino do norte de Israel fosse levado para a Síria. Os assírios eram grandes e cruéis guerreiros. Eles estavam conquistando muitas nações. Eu não vou dar detalhes do que eles faziam com os cativos, não vou dar porque é muito chocante, mas pode ter uma ideia
crueldade, maldade. O máximo que eu vou dizer para vocês de maldade, eles colocavam um gancho no nariz e levavam seus prisioneiros. Andando tudo isso aí, a pé. E imagina, então, irmãs, por que isso? Ai, como Deus é mau, Deus fez isso com o coitadinho do seu povo. Irmãs, nós estudamos semana passada os profetas. Deus mandou profetas. Os profetas choravam, clamavam por anos. Volta para Deus! Não faz isso! Jeremias e tantos outros, Deus mandou profetas do Reino do Sul também para o Reino do Norte, para chamar a atenção dos reis do Norte. E eles não quiseram. Eles insistiram no seu pecado, na idolatria, fizeram coisas horríveis que o Senhor jamais quis que fizessem, ao ponto de sacrificar os seus filhos no altar de Deus falso. Deus que não existe, só existe um Deus verdadeiro. Irmãs, vamos ler aqui, 2 Reis. É uma história trágica, mas nós não vamos ficar com raiva de Israel, porque o nosso coração é mau. Tá, irmãs? Eu tenho que deixar isso claro para as irmãs e para mim também, né? Se nós esquecermos do Senhor, se nós fecharmos a palavra de Deus, ficar ouvindo só o que está se dizendo no mundo, vou ficar na minha casa, né? Eu posso me dar conta, eu tenho Deus. Irmãs, nós podemos cair em coisas muito desagradáveis. 2 Reis 17, do 7 ao 23. Veja que estamos ainda no livro de Reis, Crônicas, né? Estamos encerrando essa parte dos reis, mas ainda tem coisas que nós precisamos ler aqui. É uma parte importante que as irmãs vão aprender por que aconteceu aquela rixa que a gente vê no Novo Testamento, do samaritano. Judeu não conversa com o samaritano, lembra? Judeu dava uma volta para não passar por Samaria. Por quê, irmãs? Aqui, ó. Começou aqui. Então, vamos ver. 2 Reis 17, do 7 ao 23. Acompanha comigo, tá? Então, aqui, Deus vai falar por que veio o cativeiro, por que aconteceu esse exílio, a saída deles, tá? Acompanha comigo. 2 Reis 17, do 7 ao 23. É um trecho um pouquinho longo, mas vai dar para a gente completar. Porque sucedeu que os filhos de Israel pecaram contra o Senhor seu Deus, que os fizera subir da terra do Egito, de debaixo da mão de Faraó, rei do Egito, e temeram a outros deuses, os deuses falsos, e andaram nos estatutos das nações que o Senhor lançara fora de diante dos filhos de Israel, e nos dias dos reis de Israel que eles fizeram. E os filhos de Israel fizeram secretamente coisas que não eram retas contra o Senhor seu Deus, e edificaram altos em todas as suas cidades, desde a torre dos atalaias até a cidade fortificada, e levantaram para si estátuas, imagens do bosque, em todos os altos outeiros, e debaixo de todas as árvores verdes, e queimaram ali incenso em todos os altos, como as nações que o Senhor expulsara de diante deles. E fizeram coisas ruins para provocarem a ira do Senhor. Vejam só, irmãs, presta atenção no que está falando. E serviram os ídolos, dos quais o Senhor lhes dissera: não fareis estas coisas. Eu sou o Senhor, eu sou o único Deus, não faz imagem nenhuma para me representar. Eu fico emocionada. Então, vamos para frente. Versículo 13, né? E o Senhor advertiu a Israel e a Judá pelo ministério de todos os profetas. Nós estudamos domingo passado um pouco sobre esses profetas. E de todos os videntes, dizendo: convertei-vos de vossos maus caminhos e guardai os meus mandamentos e os meus estatutos, conforme toda a lei que ordenei a vossos pais e que eu vos enviei pelo ministério de meus servos, os profetas. Porém, não deram ouvidos, antes endureceram a sua cerviz, como a cerviz de seus pais, que não creram no Senhor seu Deus, e rejeitaram os seus estatutos, e a sua aliança que fizera com seus pais, como também as suas advertências com que protestara contra eles, e seguiram a vaidade, e tornaram-se vãos, como também seguiram as nações que estavam ao redor deles, das quais o Senhor lhes tinha ordenado que não as imitassem, e deixaram todos os mandamentos do Senhor seu Deus,
e fizeram imagens de fundição, 2 bezerros, lembra de Jeroboão? Está lembrando disso, 2 bezerros, e fizeram um ídolo do bosque, adoraram perante todo o exército do céu e serviram a Baal. Também fizeram passar pelo fogo a seus filhos e suas filhas, e deram-se a adivinhações, e criam em agouros, e venderam-se para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, para o provocarem a ira. Portanto, em consequência disso, o Senhor muito se indignou contra Israel e os tirou de diante de sua face. Nada mais ficou, somente a tribo de Judá, o reino do sul. Estou lendo aqui o cativeiro do reino do norte, tá, irmãs? Então, tenha isso em mente, a nação está dividida, né? O Senhor tratou em cada uma em separado. Até Judá, aí mais tarde, que nós vamos estudar também o cativeiro de Judá, até Judá não guardou os mandamentos do Senhor seu Deus. Antes, andaram nos estatutos de Israel que eles fizeram. Por isso, o Senhor rejeitou a toda a descendência de Israel e os oprimiu e os deu nas mãos dos despojadores, até que os expulsou da sua presença. Porque rasgou a Israel da casa de Davi. E eles fizeram rei a Jeroboão, filho de Nebate. Jeroboão apartou a Israel de seguir ao Senhor e os fez cometer um grande pecado. Assim andaram os filhos de Israel em todos os pecados de Jeroboão, que Jeroboão tinha feito, nunca se apartaram deles. Até que o Senhor tirou a Israel de diante da sua presença, como falara pelo ministério de todos os seus servos, os profetas. Assim foi Israel expulso da sua terra, a Assíria, até ao dia de hoje. Versículo 24, 34, é que vai dar razão da origem dos samaritanos. Então, eu li até agora somente para confirmar o que eu já tinha falado para as irmãs, né? Para as irmãs confirmarem que está escrito o que eu tinha resumido, né? Então, agora, do 24 até o 34, nós vamos ver a origem dos samaritanos. Veja só, continuando, no mesma sequência aqui. E o rei da Assíria trouxe gente de Babilônia, de Cuta, de Ava, de Ramate, Sefarvaim, e a fez habitar nas cidades de Samaria, em lugar dos filhos de Israel. E eles tomaram a Samaria em herança e habitaram nas suas cidades. E sucedeu que, do princípio da sua habitação ali, não temeram ao Senhor. E o Senhor mandou entre eles leões que mataram alguns deles. Por isso falaram ao rei da Síria, dizendo: a gente que transportaste e fizeste habitar nas cidades de Samaria não sabe o costume do Deus dessa terra. Assim mandou leões entre ela, e eis que matam, porquanto não sabe o culto do Deus da terra. Então o rei da Síria mandou dizer: levai ali um dos sacerdotes que transportaste de lá, e vá e habite lá, e ele lhes ensine o costume do Deus da terra. Veio, pois, um dos sacerdotes que transportaram de Samaria e habitou em Betel. Lhes ensinou como deviam temer ao Senhor. Porém, cada nação fez os seus deuses e os puseram nas casas dos altos que os samaritanos fizeram, cada nação nas cidades em que habitava. E os de Babilônia fizeram Sucote e Benote, e os de Cuta fizeram Nergal, e os de Ramate fizeram Azima. E os aveus fizeram Nibás e Tartaque, e os sefarvitas queimavam seus filhos no fogo, a Adrameleque e a Anameleque, deuses de Sefarvaim. Também serviam ao Senhor. E dos mais baixos do povo fizeram sacerdotes dos lugares altos, os quais lhes faziam o ministério nas casas dos lugares altos. Assim, temiam ao Senhor, mas também serviam a seus deuses, segundo o costume das nações, dentre as quais tinham sido transportados. Até o dia de hoje, fazem segundo os primeiros costumes. Não temem ao Senhor, nem fazem segundo os seus estatutos, segundo as suas ordenanças, segundo a lei e segundo o mandamento que o Senhor ordenou aos filhos de Jacó, a quem deu o nome de Israel. Deu para entender o que aconteceu? O reino do norte foi levado para a Síria, que eu mostrei que é bem longe, né, para a gente ter uma ideia, esse mapa.
A Síria está onde hoje é o Irã, né? Então é bem longe. O que aconteceu? O rei da Síria, o que ele fez quando tirou o povo de Israel? Levou, mandou para lá pessoas de outros lugares, fala que o lugar. E cada um desses levou seu Deus, seu costume, sua adoração. Então, Samaria virou o quê? Sincretismo religioso. Mas o Senhor mandou leões, aí o povo falou para o rei, rei, olha, tem leões, né? Acho que o Deus dessa terra aqui não está gostando da gente. O que a gente vai fazer? Vou mandar um sacerdote aí. Mas o reino do norte estava fiel ao Senhor? Eles já estavam fora, porque eles nem sacrificavam em Jerusalém. Os sacerdotes do reino do norte já estavam também, desequilibrou toda a adoração, toda a verdade, estava comprometido. Mas foi algum sacerdote lá, estabeleceu o altar em Betel, que era o lugar que não deveria ser. Então, irmãs, assim é que nascem os samaritanos, judeus samaritanos. Então, houve essa confusão. Isso tudo em consequência do pecado dos reis de Israel, do Reino do Norte. Então, o que aconteceu? Essa é a origem dos samaritanos. Quando nós chegamos no Novo Testamento, as irmãs já ouviram muitas e muitas vezes. Lembra até Jesus, a parábola do bom samaritano? Era um samaritano, mas ele temia Deus, né? Porque ele agiu com amor, né? Enfim, mas os samaritanos já não poderia ser mais nem chamado de judeus. Por quê? Eles estavam totalmente fora dos princípios de Israel, o povo que o Senhor separou, que o Senhor tirou do Egito. Então, essa foi a primeira parte do cativeiro, do exílio, tá? O Reino do Norte foi levado primeiro, eu tenho até o ano que foi, né? No ano 722 a.C. Nós estamos na linha da história, nós estamos caminhando para chegar quando Cristo nasceu, tá? 700 anos antes de Jesus nascer, tá? Então, no ano 722, antes do nascimento do Senhor Jesus, o Reino do Norte, aqui de cima, chamado Israel, foi levado, então, para a Síria, tá? Dividido. Agora nós vamos ver, e o Reino do Norte? Do Sul? O Reino do Sul que eu falei, que era a dinastia de Davi. Todos os reis do Reino do Sul eram descendentes de Davi, tá? O filho do filho do filho do filho do filho, né? Mas eles também erraram contra Deus, pecaram. Eles não se mantiveram fiéis. Então, o que aconteceu agora? Aqui nós vimos o cativeiro do Reino do Norte. Vamos ver o cativeiro do Reino do Sul. Olha, em 586 a.C., alguns anos depois, né, mais de 100 anos depois que o Reino do Norte foi levado cativo para a Síria, Israel, o Reino do Sul, chamado de Judá, chegou a vez deles de sofrer o castigo do Senhor, porque eles também se afastaram de Deus. Eles também não estavam mais adorando o Senhor. Não estavam mantendo todo o ritual, o serviço do templo, tudo aquilo que o Senhor tinha dado para eles como ordem, né? Os profetas estavam chamando a atenção também de Judá, de Judá, dos reis de Judá, em Jerusalém. Vimos o profeta, domingo passado, o profeta Jeremias chorando, né? Falando, vai ser destruído, a nação vai ser levada em cativeiro, mas não houve jeito. Então, mas o que aconteceu? Aconteceu que também o Reino do Sul se corrompeu. Então, o Reino do Sul e o Reino do Norte, eles ficaram em briga depois que se separou, ficaram em guerra mais ou menos uns 80 anos. O Reino do Norte, do Sul, Judá, queria ainda conquistar o Reino do Norte para unificar a nação, mas nunca conseguiu, nunca deu certo. Chegou um ponto que houve um casamento do filho do rei Josafá com a filha do rei Acabe, lá de cima do norte, que foi um rei péssimo. Isso não foi nada bom. Por quê? Aí o que acontece, né? A maldade do reino do norte contaminando a nação, a geração, os filhos, os descendentes. Então, houve muita guerra, muito conflito nesse período. Mas, ao final, em 586, também Jerusalém foi levada cativa, e nós vemos aí que os profetas ainda chamaram grandemente a atenção do povo, né, dos reis. Os grandes profetas daqueles dias de Jerusalém, nos dias que o Reino do Sul ainda estava na sua terra, foram Isaías, o profeta Natã, o profeta Jeremias, Joel e Zacarias, chamando a atenção do povo. Aproximadamente, então, eu falei alguns anos, 136 anos depois do Reino do Norte ter sido levado cativo para a Síria, o Reino do Sul também foi levado para onde? Para
Babilônia, tá? Ó, Babilônia está mais para o sul, né? O reino do norte foi levado para a Síria, mais para o norte, e o reino do sul, Judá, foi levado para a Babilônia, mais para o sul, nessa região aqui. E o que aconteceu? Jerusalém foi destruída, o templo foi queimado e os príncipes também foram levados para lá. Então, houve mais de uma deportação, vamos dizer. Não foi tudo de uma vez, pegou todo mundo e levou. Alguns foram primeiro, lembra Daniel, o profeta Daniel? Ele era um dos príncipes dos jovens, foi levado, os objetos sagrados, os vasos de ouro, tudo foi levado para a Babilônia, pelo rei Nabucodonosor. Então, irmãs, foi uma tristeza. O livro de Daniel, a gente pode ler, que nós vamos entender muito. Vamos ler o final do livro de Reis, que nós temos toda essa narrativa. Os profetas Isaías, nós podemos ler, ele conta também. O profeta Jeremias, que estava lá em Jerusalém. Todo o tempo o profeta Jeremias acompanhou essa situação, exortando o rei ia lá. O que eu faço, Jeremias? Jeremias profetizava, ele não cria. Jeremias foi preso, Jeremias foi... Gente, precisamos ler. Ler, com calma em casa. É muita coisa, é muito detalhe. E tudo isso compõe esse quadro triste que eu estou tentando resumir agora, né? Que o reino do sul foi levado então para a Babilônia, por Nabucodonosor, o templo queimado, os muros destruídos. Imagina a tristeza. O povo querido de Deus, o povo santo de Deus, separado por Deus, aquela fileira, nus, seminus, levados para o cativeiro. Imagina que cena triste. Isso aconteceu. É história do mundo, né? A história real. Então, nós vemos aqui, segundo Reis, volta um pouquinho, 3, 2. Só volta um pouquinho. Segundo Reis 3, 2, né? Aqui está falando, olha, sobre, um sentido geral, né? O motivo do cativeiro, o motivo que Israel, o reino do norte e o reino do sul foram para o cativeiro. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, segundo Reis 3:2. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, porém não como seu pai, nem como sua mãe, porque tirou a estátua de Baal que seu pai fizera. Então, aqui está falando do rei Jorão, né? Mas, em geral, era isso. Fez o que era mal aos olhos do Senhor. É um refrão. Quando você lê o livro de Reis, o rei tal fez o que era mal aos olhos do Senhor. O outro rei fez o que era mal aos olhos do Senhor, adorando Baal, adorando os outros ídolos. Então veio o castigo. O que os profetas disseram que iria acontecer, está acontecendo. Primeiro o reino do norte para a Síria, o reino do sul agora para a Babilônia. Nós lemos semana passada, agora nós estamos falando do reino do sul, tá? O reino do norte está na Síria, cativo. Aqui tem uma mistura de gente, tá? E o reino do sul agora foi para a Babilônia. Jeremias profetizou quantos anos eles iriam ficar no cativeiro. Quem se lembra? Quantos anos? Quantos anos seria o cativeiro de Jerusalém, de Judá? 70 anos. E nós lemos isso lá no capítulo 25 de Jeremias. Vamos lá conferir rapidinho? Eu dei semana passada, mas vamos conferir. Jeremias 25. Deixa eu achar aqui, porque foi domingo passado, né? 25, 11 e 12. Jeremias 25, 11 e 12. Exatamente como Jeremias profetizou, aconteceu. Jeremias 25, 11 e 12. Nós estamos agora vendo o cativeiro do reino do sul, tá? Judá. Jeremias 25, 11 e 12. Olha lá, profeta Jeremias, capítulo 25, 11 e 12. E toda esta terra, está falando do reino do sul, de Judá, e toda esta terra virá a ser um deserto e um espanto. E estas nações servirão ao rei de Babilônia 70 anos. Acontecerá, porém, que quando se cumprirem os 70 anos, visitarei o rei da Babilônia e esta nação, diz o Senhor, castigando a sua iniquidade e a da terra dos caldeus, farei deles ruínas perpétuas. Então, irmãs, o profeta Jeremias falou que o cativeiro viria e até a quantidade de anos. Agora, veja que interessante, irmãos. Isso foi para o reino do sul. O reino do norte não se falou.
Vocês vão ficar tantos anos. Não, o Reino do Norte é como que se tivesse desaparecido. Então, é uma pergunta interessante. O que aconteceu com eles? Cadê as 10 tribos de Israel? Né? Olha, não se sabe. Como voltaram, quem voltou, o que aconteceu. Então, irmãs, a gente vê Deus preservando a linhagem fiel, a descendência de Davi. Lembra que nós estudamos que Deus falou para Davi, não faltará reino na sua descendência? O rei que vai governar para sempre. Deus estava falando, irmãs, sobre Jesus. Nenhum homem vive para sempre. Nenhum humano, né? A gente morre. Jesus morreu, mas ele ressuscitou. Jesus é a primícia dos que dormem. Então, quando Deus fez a promessa para Davi, Deus estava falando que a descendência de Davi teria um reino perpétuo, e é Jesus Cristo, porque ele é da tribo de Judá. Jesus nasceu dessa tribo. Então, Jesus veio, irmãs, em cumprimento às profecias também dadas a Davi lá atrás. Aqui, então, nós vemos como que o Senhor preservou. Deu o tempo que eles iam ficar fora, Judá, 70 anos. Nesses 70 anos aconteceu muita coisa, né? Entra aí a história da rainha Esther, que seria um livro também para a gente fazer como uma pérola, né? Como fizemos com Ruth. Mas dessa vez eu vou deixar essa pérola para as irmãs lerem em casa. O livro de Esther, que é uma coisa linda. Os judeus naquela nação, perseguidos, queriam matá-los, né? Quase que foram exterminados naquela época. Mas Deus usou uma judia que chegou a ser rainha para interceder pelo povo, e Deus deu um livramento maravilhoso. Nos anos de cativeiro, aconteceu isso, tá? Esther estava fora, nós sabemos, né, que estavam fora ali. E os babilônios, então agora falando sobre a nação que conquistou o reino do norte, o reino de Judá. Os babilônios também eram maus, eram cruéis, né? Os babilônios foram conquistados mais tarde. Então, como nós vimos aqui, que Jeremias falou que os 70 anos a nação estaria cativa, mas no final eles voltariam, e que a nação que Deus usou para tirar Israel de lá também seria julgada. Veja, irmãs, a soberania de Deus. Ele usa quem ele quer, como ele quer. Ele usou o rei da Babilônia para conquistar Israel, punindo Israel, disciplinando Israel. Mais tarde, ele também julga a própria Babilônia. E nós vamos ver que o fato de mais tarde o Senhor julgar a Babilônia e a Babilônia cair, e o novo império que surge depois da Babilônia, é o império e o rei que Deus vai usar para trazer o povo de volta. Irmãs, nós temos que ter isso em mente. Reinos são levantados, reinos são abaixados, sobe rei, desce rei, mas o nosso Deus é o Deus acima de tudo isso. Daniel, ele falou assim, seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele que muda o tempo, é ele que muda as estações, remove reis, estabelece reis, e dá sabedoria aos sábios, e entendimento aos entendidos. Quem é o rei das nações? É o nosso Deus. É o Deus de Israel. O que está acontecendo com Israel hoje? O que vai acontecer? Olha, irmãs, a palavra está revelada. Já está completa. Então, se nós queremos saber o que vai acontecer com Israel, o que vai acontecer com o Brasil, o que vai acontecer com o mundo, o que vai acontecer com a igreja de Cristo, está escrito. Tudo, tudo, tudo mesmo. Tudo. Apocalipse é o livro Revelação. É contando as coisas que vão acontecer. Então, minhas amadas irmãs, eu falo para vocês e também é um alerta para mim. Vamos ler a palavra de Deus. A palavra de Deus não vai nos deixar confundida, nem sem esperança. O mundo é isso, a praga, a crise. A palavra de Deus é fiel. Então, minhas amadas irmãs, o Senhor é fiel, ele cumpriu a sua promessa. Eu já falei, né? Os do Reino do Norte não voltaram até hoje, estão dispersos, mas no tempo que o Senhor predeterminou, o rei Ciro, que foi... Irmãs, antes do rei Ciro nascer, havia uma profecia que é falar do nome dele, que Deus tinha escolhido Ciro, para usar Ciro para trazer o seu povo de volta. Olha que coisa maravilhosa. Lembra que nós vimos lá atrás aquele altar de Betel, que Jeroboão fez aquele altar contra a vontade do Senhor? O Senhor mandou um profeta, que não sabemos nem o nome dele, do sul, foi para o norte e pregou contra aquele altar.
vai nascer um rei do sul, chamado Josias, que vai profanar esse altar. 300 anos depois dessa profecia, nasceu Josias. E fez exatamente o que foi profetizado. Então, vamos para Isaías ver isso? Agora, irmã, nós já estamos... A luz no fim do túnel está aparecendo, né? 70 anos estão no final, a tribo do norte está dispersa, né? As tribos do norte, Israel, não sabemos o que aconteceu lá pela Síria, veio um bocado de gente de outras nações no norte, Israel, os samaritanos ali surgiram, né? Uma mescla, um sincretismo. Sincretismo quer dizer mistura de religião. É um pouquinho desse, um pouquinho daquilo, um altar para esse, um altar para aquele, né? Isso é sincretismo, mistura. Mas o nosso Deus é o único Deus. Então, a adoração do Senhor é exclusiva. Somente Ele. Então, o que Isaías falou? Isaías 44, 28. E o tempo está voando, né, irmãos? Isaías 44, 28. É um sobrevoo, né, na história. Mas eu quero que as irmãs tenham um pouquinho, um gostinho, para depois ler a Bíblia com mais calma. Dizer, olha esse detalhe, né? Não falou, tal. Depois comenta comigo, tá? Isaías 44, 28. E depois 45, do 1 até o 4. Isaías 44, todo mundo chegou lá? Profeta Isaías 44, 28. O que Isaías falou? Muito tempo antes. Que digo de Ciro? Aqui Deus falando, né? Que digo de Ciro? É meu pastor e cumprirá tudo o que me apraz. Dizendo também a Jerusalém: tu serás edificada e ao templo tu serás fundado. Ciro era crente em Deus? Ciro adorava a Deus? Ciro era um dos reis. Quem era Ciro? Estava para lá, muito longe de Israel. Mas Deus chamou ele pelo nome, irmãs. Isso é para nos dar segurança. Quem é o nosso Deus? O nosso Deus é quem, irmãs? Ele é o Senhor do universo, ele é o Rei da terra, ele está sentado sobre um alto e sublime trono. Ninguém resiste à sua voz, à sua ordem, seu comando, irmãs. É para nos dar firmeza e ficar firme olhando para ele, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Jesus, o Filho de Deus, o descendente de Davi, que veio em cumprimento às profecias. Todas as profecias se cumpriram. Ele nasceu de uma virgem, ele nasceu em Belém, tudo, 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 tudo. Nós vamos chegar lá. Estamos terminando, estamos fazendo um fechamento no Velho Testamento para chegar no Novo, que foi a nova aliança. Quando o Filho de Deus veio, né? Na plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho. Então, irmãs, essas nossas aulas é para as irmãs terem uma visão da Bíblia. A Bíblia é um todo. É um livro só, é coerente. Uma coisa tem a ver com a outra. É um bando de livros. Né? Um fala uma coisa, um profeta, nem sei o que ele falou lá, Malaquias, não sei nem falar esse nome. Não é nada disso, não. Servos de Deus, nós vimos domingo passado. Quem eram os profetas? Homens santos, guiados por Deus, chamados por Deus, usados por Deus para dar a revelação da sua palavra. Para que a gente creia no único Deus. É o único que pode salvar. É o único que pode nos salvar. Comecei a ficar emocionada. Mas é bom, é uma emoção boa, porque é saber que é verdade, mas é história, é realidade. Não é uma coisa que não faz sentido para mim. Faz sentido para mim, eu sei que faz para as irmãs também. E a gente quer isso mesmo, porque as coisas de Deus são reais, não são imaginação. Então, a nossa fé está baseada em fatos, coisas que se esperam, coisas reais que vão acontecer no tempo certo que Deus assim quis que fosse. Então, agora, 45, de 1 a 4. Isaías 45, é só continuar a leitura, né? Isaías 45, de 1 a 4. Isaías, o profeta, continua dizendo: assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita, para abater as nações diante da sua face e descingir o lombo dos reis, para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão. Eu irei adiante de ti. Deus está falando de Ciro, o rei persa.
Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro. Dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Por amor de meu servo Jacó e de Israel, meu eleito, eu te chamei pelo teu nome, pus o teu sobrenome, ainda que não me conheces. Continuando, eu sou o Senhor e não há outro. Fora de mim não há Deus. Eu te cingirei, ainda que tu não me conheças. Então, Deus usou Ciro, um rei persa, o reino que veio depois do reino da Babilônia. Então, foram os primeiros assírios, depois os babilônios, depois dos babilônios, quem que foi o grande império mundial? Os medo-persas, que conquistaram os babilônios. Aí, nessa época, é que o Senhor dá ordem para Ciro. Ele fez um decreto, irmãos. Eu, Ciro, ordeno que o povo que está aqui, que veio lá de Jerusalém, que volte para sua terra, leva os vasos de ouro. Irmãs, é uma coisa espantosa. O que o Senhor fez com a nação de Israel. Ele fez. Então, o que aconteceu? Né? Vamos ver aqui. Eu vou dar as datas para a gente ter uma noção. Né? Então, nós vimos que o reino do norte foi cativo em 700 e poucos anos antes de Cristo, o reino do sul em 586. Aí, o que acontece? Já em 537, os primeiros judeus começam a retornar para Jerusalém. Eles começam a retornar da Babilônia. Em 516, vem um homem chamado Zorobabel, que é um sacerdote. Ele era um homem que Deus também levantou. Não dá para dar os detalhes todos, né, porque tem muitos detalhes. Mas esse homem foi levado para Jerusalém por ordem do rei também. Ele teve liberdade de sair, né, porque eles estavam cativos. Se o rei não tivesse dado ordem, eles não podiam sair, mano. Então, tudo começou com o decreto de Ciro, depois que deu 70 anos, no tempo certo. Aí Zorobabel, um homem de Deus, ainda fiel, né? Volta para Jerusalém com algumas pessoas. Aí os profetas Ageu e Zacarias, que eu até falei domingo passado, que eles profetizaram nessa época, né, encorajando o povo a reconstruir o templo. O templo de Salomão, você se lembra que era glorioso, que levou muitos anos para ser construído, né? 7 anos, se não me lembro. Ouro e tudo. Esse templo era simples. Era muito simples. Alguns judeus que sobreviveram ao cativeiro e que viram a glória do rei, do templo de Salomão, quando viram esse segundo templo construído, choraram. Ah, esse templo não tem a glória do primeiro. Mas, irmãs, o verdadeiro templo somos nós. Deus quer habitar em seres humanos. O templo era só uma figura, né? E o verdadeiro templo também está no céu. O verdadeiro templo está no céu. Irmãs, esse Zorobabel foi um dos que chegou primeiro, levando os vasos de ouro, os utensílios do templo. Levou 4 anos para que o templo fosse construído, tá? Em 516, então, foi Zorobabel, a primeira turma vai. Zorobabel leva os utensílios do templo. O templo é bem simples. Os profetas Ageu e Zacarias incentivam o povo, vamos construir, o Senhor está conosco. Em 479, aqui nós chegamos a falar da Ester, é quando a Ester se torna rainha lá na Pérsia, 479 a.C., Ester se torna rainha. Em 458 a.C., aí vem quem? Esdras, que é um livro da Bíblia também, Esdras e Neemias, que também era um sacerdote, que estava ainda se mantendo, ele sabia de que linhagem ele era, ele estava fora. Lembra que eu falei, o reino do sul, irmãs, a tribo de Judá, se manteve fiel a piedosos, lembrando a sua linhagem, esse descendente de Davi, lembrando de muitas profecias, esperando a liberdade para voltar. Então, foi o remanescente, né? O pouquinho fiel, olha, de 12 tribos, Judá e Benjamim. As 10 tribos. A gente lembra de quê? Quando foram os espias? 12 espias. Na volta, lembra? 10 deram um relatório
pessimista, não vamos conseguir, não vamos chegar lá, tem gigantes, nós somos um gafanhoto. Mas Josué e Caleb, 2, falaram, não, se o Senhor nos levar, nós vamos conquistar, não sejais rebeldes, vamos tomar posse da terra. Então, aqui também, 10 tribos do norte, Israel, não quis saber do Senhor. E 2 tribos, o remanescente fiel. Sempre é pouca coisa, né? Pequenino rebanho, né? Jesus falou, um pequenino rebanho. Lembra na época do dilúvio? Quantas pessoas havia na terra? Apenas 8 pessoas entraram na arca. Noé, sua esposa, os 3 filhos e as 3 nôres. Então, não vamos nos impressionar com grande quantidade. Nós não entendemos por que assim, mas... Então, o remanescente voltou, né? A tribo de Judá. Então, Esdras lidera essa segunda expedição em 458 a.C. Então, ele vem para restabelecer o culto a Deus, porque o templo tinha sido feito, né? Ele como sacerdote, ensinando a palavra, voltando para a lei, a verdade, como é que se faz adoração a Deus, né? Em 445 a.C., aí vem outro homem, Neemias, que era um copeiro do rei. Neemias era vamos dizer, um homem comum, né? Não era da linha sacerdotal, nem filho de rei. Ele era copeiro do rei, o que era uma responsabilidade muito grande, né? Porque havia muitos traidores e gente querendo usurpar o trono. Então, o rei precisava de um homem de confiança para provar tudo que vinha para ele antes. Ah, Neemias, bebe esse vinho. Se você continuar vivo, eu vou tomar. Então, Neemias era um homem de confiança do rei. E ele foi liberado para voltar e ajudar-nos a construir os muros de Jerusalém, porque os muros estavam caídos, tudo estava em ruínas, queimados, estava horrível, Jerusalém estava arrasada. E Neemias volta, vai ali com as expensas do rei. Então, irmãs, leiam esses livros que têm os detalhes, como Deus guiou, os inimigos queriam impedir. Uma raposa vai destruir esse muro. Esses poucos judeus, esses fracos judeus, eu não vou conseguir nada. Irmãs, os muros foram construídos, sabe em quantos dias? 52 dias. Como pode, irmãs? Eu acho que é milagre. Né? Milagre de Deus, aqueles poucos judeus que vieram do cativeiro, 70 anos estavam fora, chegaram lá, aquelas pedras ainda, tudo ali empilhado. Ficou deserto. Mas Deus foi dando força, e vai e vem, inimigos, e boatos daqui, fake news, né? As fake news daqui e dali. E Neemias, não, eu estou fazendo uma grande obra, eu não quero conversar com ninguém. Os inimigos, vocês não têm direito. Aqui é nós mesmos, o Senhor está conosco. Irmãs, é uma coisa linda. A história de Israel é uma coisa linda. Era bom que a gente tivesse dias e dias e dias para estar falando. Né? Ia para casa, comia, dormia, vamos fazer umas tendas aqui. Mas, enfim, aí começa um reavivamento, porque o remanescente, a tribo do sul, né, Judá, os descendentes de Davi, a linhagem de Davi, nós vamos guardar isso, porque o Messias vem dessa família. Essa família não se corrompeu, não ficou perdida por aí. Eles voltaram, irmãs, Deus cumpriu a sua promessa, usou um rei comum, um rei não temia o Senhor, mas Deus o chamou pelo nome. Gente, isso é coisa para nós ficarmos maravilhadas. Esse é Deus, é o Deus que a gente serve. Então, um reavivamento foi iniciado, o povo se reuniu ali, depois de ter construído muros, o templo estava pronto, o povo se reuniu, a lei foi trazida, a lei tinha preservado o rolo da lei. Como que eles fizeram isso? Porque estavam preservando o temor do Senhor, alguns desses poucos fiéis. O livro foi trazido perante Esdras. Esdras era sacerdote e também escriba, era um homem entendido. Naquele tempo, todo mundo sabia escrever, que ler, né? Então, esse Esdras pegou aquele livro, leu e explicou ao povo. Vamos ver que coisa linda? Neemias, agora vamos para Neemias. Neemias está perto, um pouquinho antes de Salmos, né? Tem a Jó, Salmos, volta para Jó, aí vem para trás, Esther, aí tem Esdras e Neemias. Neemias 8, acharam Neemias? Pertinho de Salmos, você vem para trás.
Salmos, o próximo é Jó, aí vem Esther, volta pegadinho com Esther, voltando. Marcha ré, de Salmo voltando. Então, Neemias 8, vou ler com as irmãs. Que coisa linda, irmãs. Aqui o povo já voltou, mas aqui, irmãs, tem a lista dos nomes, sabia? Tem nomes deles, a família tal, os levitas. Então, eles guardaram, irmãs, eles ficaram como que esperando a hora de voltar. Então, é o remanescente, aquele pouquinho fiel. E nós sejamos achados nesse pouquinho fiel de Deus, né? As ovelhinhas de Jesus, as ovelhinhas do Senhor Deus. Então, Neemias 8, de 1 a 15, é quase que o capítulo todo, mas vamos lá. Aí já estamos quase encerrando, né? Neemias 8, achou, né? Neemias? Então, é Neemias 8, do 1 ao 15. Chegado o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, já na terra, voltando, né, o reino do sul, Judá, todo o povo se ajuntou como um só homem, na praça, diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha ordenado a Israel. E Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e todos os que podiam ouvir com entendimento no primeiro dia do 7º mês. E leu no livro diante da praça, que está diante da porta das águas. Desde a alva, irmãs, quanto tempo que ele leu? Desde a alva até o meio-dia. Olha aí, perante homens e mulheres, e os que podiam entender. E os ouvidos de todo o povo estavam atentos ao livro da lei. E Esdras, o escriba, estava sobre um púlpito de madeira. Ele fez um elevadozinho para ficar visível a todo o povo, né? Um púlpito de madeira que fizeram para aquele fim. E estava em pé junto a ele, à sua mão direita, Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias, Maazéias, à sua mão esquerda, Pedaias, Misael, Melquia, Razum, Rasbadana, Zacarias e Mesulão. E Esdras abriu o livro perante a vista de todo o povo. Ele queria que o povo visse que ele estava com o livro, o rolo do livro da lei de Deus, de Moisés, porque estava acima de todo o povo. Ele estava num púlpito mais alto, então todo mundo viu ele com o rolo, com o livro na mão. Abrindo ele, todo o povo se pôs de pé, ao costume de, quando se lê a Bíblia, ficar de pé. Então, tem princípios, né? E Esdras louvou ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu, amém, amém, levantando as suas mãos, e inclinaram suas cabeças, e adoraram ao Senhor com os rostos em terra. E Jesuá, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Sabetai, Odias, Mazéias, Quelitas, Arias, Josabade, Hanã, Pelaías e os levitas ensinavam o povo na lei, e o povo estava no seu lugar. E leram no livro da lei de Deus, e declarando e explicando o sentido, faziam que, lendo, se entendesse. Daí a pregação nas igrejas de Deus. Ler, o pastor lê o texto e ensina, explica, né? O que quer dizer. E isso está aqui, irmãs, é isso que Deus quer. A gente leia a palavra e que a gente explique. Tem alguma dúvida? Está querendo dizer isso. Então, olha aqui, Esdras fazendo isso na volta do cativeiro, já em Judá, com o remanescente fiel à tribo de Judá e Benjamim, os descendentes de Davi. E Neemias, que era o governador, Esdras, o sacerdote, Neemias, o governador, e o sacerdote Esdras, o escriba, e os levitas que ensinavam ao povo, disseram a todo o povo, este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus. Então, não vos lamenteis, nem choreis, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. O povo chorava. Disse-lhes mais, ide, comei as gorduras e bebei as doçuras, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Conhece esse versículo? Alegria do Senhor, a nossa força é... Então, a alegria do Senhor, a nossa força, irmã, esse versículo é dessa ocasião aqui. Depois de 70 anos de cativeiro, eles voltam, reconstrói o templo, levanta as muralhas, tudo está em ordem, o povo está ali, então eles estão lendo o livro da lei, e eles têm motivo de alegria,
porque esses muros foram reedificados num tempo recorde. O templo foi reedificado porque o Senhor estava ajudando. O Senhor esforçou as mãos de Esdras. O Senhor esforçou as mãos de Neemias. E todo aquele povo, Zorobabel. O Zorobabel também, o Senhor fala, ele é um anel de marcar, né? O Zorobabel, tem coisas lindas que o Senhor fala, desses que voltaram, os que esperaram em Deus. Gente, é coisa maravilhosa. É tempo de alegria, o Senhor, os levitas estão falando. Porque o povo chorava arrependido, né? Contrito. Ai, Senhor, quanta coisa a tua palavra diz e nós não seguimos, né? Por isso estávamos cativos. Ai, Senhor, tem misericórdia. Então, os levitas falam, gente, se alegra. Hoje é dia de alegria. A alegria do Senhor é a nossa força. E os levitas fizeram calar a todo o povo, dizendo, calai-vos, porque esse dia é santo, por isso não vos entristeçais. Então, todo o povo se foi a comer, beber, enviar porções e a fazer grande regozijo, porque entenderam as palavras que lhes fizeram saber. E no dia seguinte ajuntaram-se os chefes dos pais de todo o povo, os sacerdotes, os levitas, a Esdras, o escriba, e isto para atentarem nas palavras da lei. E acharam escrito na lei que o Senhor ordenara pelo ministério de Moisés que os filhos de Israel habitassem em cabanas na solenidade da festa no 7º mês. E era o 7º mês que eles estavam. Então, eles falaram, olha, nesse mês, nessa época, nós vamos celebrar a festa de Sucote, as cabanas. Então, eles foram celebrar essa festa com muita alegria. Então, os levitas falaram, gente, não se entristece, não. O Senhor nos trouxe de volta, né? O Senhor é conosco, a alegria do Senhor é a nossa força. Estamos aqui, vamos celebrar, agora vamos cumprir o que a lei manda. Então, eles foram celebrar a festa dos tabernáculos, houve alegria, confissão de pecados, reformas e exortações de Neemias. O povo havia casado com estrangeiras, alguns deles mandaram suas mulheres embora. Então, eles queriam agora acertar a vida com Deus. Eles queriam agora fazer o que era certo. E Esdras e Neemias, junto com os levitas, incentivando o povo, né? Vamos voltar ao nosso Deus, guardar o sábado também, né? Pessoas queriam vir, entrar em Jerusalém para vender no dia de sábado. Não, não, não. Sábado nós não vendemos, não fazemos nada. É dia santo do Senhor. Por quê? Está escrito. Então, eles queriam fazer tudo como mandava a lei do Senhor. Por quê, irmãos? Porque tinha acabado de voltar de um tempo, né, de punição, de castigo. Então, agora eles falaram, vamos andar com o Senhor e vamos nos separar dos estrangeiros, expulsaram e até o casamento. Mandaram de volta as suas mulheres etéias, as mulheres de outros povos. Então, aqui nós paramos. O cativeiro, vimos o motivo, né? O reino do norte foi para a Síria, nunca voltou, as 10 tribos. E o reino do sul foi para a Babilônia, passou 70 anos, conforme tinha sido profetizado. No fim dos 70 anos, Deus usou um rei, persa, um rei que não conhecia o Senhor, Deus o chamou pelo nome. E ele deu ordem de volta para lá, ele fazer tudo para ajudar vocês irem para o Deus de Israel. E assim aconteceu. Então, Deus cumpre as suas promessas. Deus é fiel, irmãos. Ele castiga o que faz coisa errada, como um pai tem que castigar seu filho. Quem é mãe aqui, se você deixar seu filho sem castigar, eu digo, ensinar, disciplinar, corrigir, né, com amor, deixa o filho fazer o que quer. O que ele vai fazer? Coisas boas? O nosso coração é inclinado para a desobediência, estultícia, a tolice, né? Mas, enfim, o Senhor castigou Israel como um filho, como um pai que ama, castiga o seu filho. E ele faz isso conosco hoje também. A igreja, né? Já no Novo Testamento, já estamos em outra época, mas nós vamos chegar lá para nós entendermos também a igreja, como foi que nasceu a igreja, né? Aí, uma lição, que tem muitas e muitas lições, a palavra de Deus, cada vez que a gente lê, a gente tira novas lições. Mas o que eu coloquei hoje, já encerrando a nossa aula, uma lição. Há consequências desastrosas para o pecado. O afastamento de Deus, quando viramos as costas, os alertas que Deus nos dá, como os reis fizeram, né? Não ouviram os profetas, não deixaram a lei de Deus para lá, o que acontece? Consequências.
castigo, tristeza, cativeiro e às vezes até morte precoce, né? Há consequências. Mas, porém, Deus é misericordioso. Ele restaura um coração quebrantado e contrito. Deus não despreza, irmãs, não desprezou no passado, nem vai desprezar hoje. Jamais ele vai desprezar. Então, nosso Deus também é rico em perdoar, ele é misericordioso. Então, para encerrar nossa aula, Salmo 103. O Senhor me fez lembrar desse trecho, pensando na misericórdia, na restauração que Deus dá àquele que se arrepende, àquele que se volta para o Senhor. Salmo 103, do 8 ao 10. Salmo 103. Salmo é fácil de achar, né? Bem no meio da Bíblia, um livro grande, Salmo 103. Esse salmo todo é maravilhoso. Poderíamos ler o salmo inteiro, mas vamos ler só Salmo 103, 8, 9 e 10. 3 versículos. Salmo 103, 8. Misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e grande em benignidade. Ele é bom, ele é muito bom. Não reprovará perpetuamente, nem para sempre reterá a sua ira. Não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos recompensou segundo as nossas iniquidades. É aqui. Ele fez isso com Israel. Poderia ter deixado de existir, mas ele prometeu, ele cumpriu, preservou aquele remanescente fiel, promessas que deu a Davi de vir um descendente que teria um reino eterno. Então, por amor à sua promessa, por amor ao seu nome, que é grande, ele não deixou de cumprir a sua promessa. Castigou, repreendeu, mas também foi misericordioso. Então, na próxima aula, eu pensei de fazer uma revisão, porque nós estamos praticamente encerrando, né, um grande período, um bloco, né, do Velho Testamento, vimos a história da nação de Israel. Então, tem muita coisa que eu sei que talvez ficou meio obscura. Então, vou tentar, na próxima aula, fazer uma revisão, nos preparando para entrar no advento, né, na vinda do Messias, tão esperado Messias. Então, se preparem. Semana que vem eu vou ver se eu trago um estudo tipo assim, lacunas, né? Para a gente preencher, porque as irmãs vão participando, vão preenchendo, para encerrar esse blocão. Depois a gente continua na nossa visão panorâmica da Bíblia, lembrando que a Bíblia é um livro único, um livro que tem uma história, começo, meio e fim, e que nós estamos lá incluídos ali. Tá bom? Então vamos encerrar, irmãs. Senhor, obrigado pela tua palavra, obrigado pela tua pessoa, que é tão boa, tão fiel, tão justa e tão compassiva, Pai, diante dos pecadores que somos nós. Nós te agradecemos e pedimos que o Senhor nos dê uma boa semana. Continuamos apresentando nossas irmãs que estão enfermas, em dificuldades, que o Senhor estenda a tua boa mão e possa restaurar a saúde delas. Também lembramos mais uma vez Israel, que é o mesmo povo, Pai, que o Senhor tirou do Egito e que hoje também está sob ataque, está sofrendo. Nós pedimos, tem misericórdia, alcança, Senhor, os corações dos judeus ali na terra, que eles possam se lembrar do Senhor, das tuas promessas para Israel. Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.